No caso anterior, nós vimos como é fácil verificar qual é o valor de limites em gráficos. Ou a questão já dava o gráfico, ou então ele era facilmente esboçável. Aí você olhava para o gráfico e respondia de cara qual era o valor do limite. Esse caso aqui será quase tão simples quanto o caso passado. Por quê? Porque nós analisaremos o caso de limites de funções contínuas. Como nós acabamos de ver, uma função f de x será dita contínua em um ponto cuja abscissa valer a quando o limite bilateral em torno dessa abscissa existir e quando o valor desse limitante puder ser colocado na lei de formação da função, ou seja, quando A pertencer ao domínio, gerando, coincidentemente, a imagem L. Agora a pergunta que não quer calar. Mas, professor, quais são essas ditas funções contínuas? Antes de progredir, eu gostaria de relembrar com vocês alguns tópicos sobre funções. Primeiramente, a definição de função. A definição de função exige que cada elemento do domínio possua exatamente uma imagem. Porém, nem todo elemento do contradomínio precisa possuir um elemento do domínio associado. Fora isso, eu gostaria de ensinar a vocês o conceito de domínio máximo e contradomínio máximo. Considere uma determinada lei de formação. Tem gente que acha que só isso aqui já define uma função. Não, isso aqui sozinho não define uma função. Isso aqui pode ser, inclusive, de uma relação que não seja pertencente a uma função. Para que nós saibamos que isso aqui, de fato, pertence a uma função, eu preciso definir um domínio e um contradomínio, de tal forma que, quando eu definir esses dois conjuntos, todo elemento do domínio vai possuir uma imagem dentro do contradomínio, certo? Então, eu posso, por exemplo, definir essa lei de formação sendo o seu domínio reais positivos e seu contradomínio reais. Nesse caso aqui, nós teremos um gráfico desse jeito. Apenas as abscissas positivas gerarão imagem. Nós teremos aqui x e aqui o nosso f de x igual a y. Mas eu também posso definir aqui uma segunda função, sendo que ela vai possuir domínio reais e contradomínio reais. De tal forma que, nesse caso aqui, o gráfico dela vai ser como? Vai ser esse daqui. X e y igual a f de x. Ou seja, aí eu vou e lhe pergunto, qual desses domínios é mais abrangente? Reais positivos ou reais? Ora, professor, o reais. É o mais abrangente possível? Sim, é o mais abrangente possível, porque nós não vamos trabalhar aqui cálculo com números complexos, pelo menos não por enquanto, certo? Ou seja, o que significa domínio contra domínio máximo? São os conjuntos mais abrangentes que estarão associados a uma determinada lei de formação e que ainda irão preservar a sua característica como função. Ou seja, cada elemento do conjunto domínio X vai ter que ter obrigatoriamente exatamente uma imagem no contradomínio dos Y, certo? Então, vamos em frente.